Boa tarde. A gente dá início ao terceiro dia do Abril Social Media para falar sobre gestão de crise nas redes sociais. Então, temos um convidado aqui hoje, no caso, Manuel Fernandes, vai contar um pouquinho da sua história profissional e depois relatar algumas coisas com a empresa dele. E depois eu faço uma provocação bem rapidinho, de 15 minutos, e abriremos perguntas para vocês. Fiquem à vontade, então, para falar. Por favor, nosso convidado, Manuel Fernandes. Então, pessoal, eu tenho que falar no microfone por causa da transmissão, né? Exatamente isso. Então, pessoal, primeiro de tudo, boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu sou um ex-abrilhano, trabalhei 8 anos de minha vida na Veja. Então, eu sou um jornalista formado na melhor escola, que é Abril, que todos nós sabemos. O meu papel aqui é contar um pouco da nossa história lá na empresa, na Bytes, e também fazer essa troca, como o Rafael falou, com vocês. Eu só queria me apresentar, então isso aqui sou eu, isso aqui é meu e-mail. Então, sou Manuel Fernandes, eu sou nascido no Rio Grande do Sul, vocês vão ver pelo meu sotaque, sou nascido lá em Santa Maria, lá do Rio Grande do Sul. Eu estou fora do Rio Grande do Sul há quase 20 anos, mas mantive o sotaque, que eu acho que é muito interessante. E eu queria falar um pouco da Bytes. No caso da Bytes, a Bytes nós somos uma empresa, uma consultoria. Nós não somos uma empresa de monitoramento, nós não somos uma empresa nós somos uma agência, nós somos uma consultoria de planejamento estratégico em redes sociais. E na Bytes, nós temos algumas premissas. Eu falo Bytes que é bonitinho, na verdade era Bits, né? Mas como o Bytes é mais sonoro, eu falo Bytes. Nós temos algumas premissas de trabalho lá na Bytes. A primeira premissa é o seguinte: nós trabalhamos com líderes de mercado. Nossos clientes são empresas líderes de mercado. Tá? Eu não vou poder falar muito sobre esses clientes, porque são contratos que eu tenho de confidencialidade que eu não posso reportar. Mas imagine as maiores empresas na área de mídia, na área de montadora, na área educacional, na área de TV por assinatura, são clientes da Bytes. Tá? Nós trabalhamos para lá. E lá nós temos uma seguinte premissa: nós trabalhamos com lógica de Big Data. Big Data é processamento de grandes volumes de informação. Nós somos orientados a dados. Quanto mais dados existirem, melhor para a gente, para a gente fazer nossas interpretações. A Bytes também tem a característica de trabalhar com pessoas de diversas matizes culturais. Então, nós temos lá cineastas, sociólogos, jornalistas, né? E temos lá também publicitários, administradores, porque quanto mais gente diferente existir na operação, melhor vai ser a forma como ele vai olhar a operação. Outra característica lá da empresa é que nós usamos o método jornalístico no nosso trabalho. Então, temos essas pessoas que são bem diferentes, mas o método jornalístico é aplicado. Por quê? Eu preciso apurar, eu preciso contextualizar e eu preciso interpretar. Então, lá na empresa, nós temos outra crença que é uma crença muito importante. Nós entendemos que as redes sociais são um grande focus group, onde nós colhemos opiniões, onde nós pegamos, são opiniões espontâneas. Eu não sei se vocês estão habituados com a lógica de focus group. Focus group é o seguinte: eu pego uma análise qualitativa, onde eu reúno numa sala 12 ou 13 ou 20 pessoas, faço várias reuniões desse tipo, com grupos específicos, e ali eu tiro uma informação qualitativa para meu brand. No caso do Focus Group Social da Bytes, nós pegamos informações e opiniões que geram na rede de maneira espontânea. Pra você ter uma ideia, por mês, a Bytes processa 100 mil referências em redes sociais para os seus clientes. Por dia, nós processamos 30 mil por dia, 300 mil por mês, porque tem os dias úteis lá. Então, nós processamos e interpretamos usando nosso modelo. Então, no caso aqui específico de crise, na Bytes, a gente tem uma matriz que nós desenvolvemos, uma matriz de trabalho. Essa aqui é a matriz que nós usamos no nosso dia a dia, nosso trabalho. A gente usa essa matriz para tudo, inclusive para gerenciar a crise. Então, se você pegar aqui, a matriz, nós batizamos como Sistema Bytes de Apuração e Repercussão em Insights. Porque meu grande objetivo
é gerar insights de negócios, de conteúdos para os meus clientes. Não adianta nada eu mapear, eu monitorar, se eu não consigo gerar insights. Por isso que eu falei, a Bytes não é uma empresa de monitoramento. Monitoramento, para mim, é apenas a matéria-prima. Tá? Eu tenho que colher isso. Mas é a capacidade que eu tenho de transformar isso em informação e como isso se aplica ao negócio dos meus clientes. Então, o sistema Bytes, ele, na realidade, ele começa na apuração. Nós temos um conjunto de... Isso é muito importante, porque vocês vão entender como é que isso a gente aplica na crise. Nós temos um conjunto de extratores. O que são extratores? São softwares que ficam varrendo a rede em busca de informação a partir de palavras-chave que nós identificamos. Então, a gente consegue mapear potenciais crises antes que elas aconteçam. E aí é um grande trabalho para não abafar a crise, mas para deixá-la do tamanho que ela deve ter. Então, esses extratores são softwares mesmo, nós usamos 5 extratores, softwares, são softwares americanos, ingleses, tem um software brasileiro aqui, que trazem toda a informação para o nosso banco de dados. Quando a informação chega, que ela é apurada, ela entra no sistema de validação. E aí nós entramos com os contextualizadores. O que é o contextualizador? A informação me chega bruta. Eu preciso saber, aquela pessoa que me vê com aquela informação ou aquele perfil daquele dado, quem é aquele cara? Como é que eu vou buscar ele? Ele é relevante, ele não é relevante? Qual a audiência dele? Então, nós usamos um conjunto de contextualizadores, entre eles, por exemplo, o Cloud, que é um índice de relevância. Nós usamos o AdWords do Google para ver a palavra, o volume da palavra. Nós usamos o Google Insights. Nós usamos até bancos de dados públicos. Nós usamos, inclusive, tem um software, não um software, mas um serviço que eu consigo fazer o IP reverso. Então, se eu peguei seu IP da máquina que publicou aquela informação em algum lugar da rede, eu consigo fazer o IP reverso sabendo onde é que está aquela máquina. Então, a gente faz exatamente tudo isso. O contextualizador tem essa função. Quando ele contextualiza, ele entra no nível de inteligência social. Né? E a gente começa a interpretar, e aqui eu entro com a metodologia do Focus Group, né, de fazer o mapeamento com a lógica do Focus Group, extrair a informação que eu preciso, e aqui eu gero a consolidação. A consolidação nada mais é que nossos relatórios, nossos insights, nossos reports, nossos estudos verticais. Nós temos um estudo aqui que é a análise de fanpage. Nós pegamos a fanpage e fazemos uma análise vertical dela, assim, cruzando todos os dados. Pra vocês terem uma ideia, o insight da fanpage do Facebook, ele tem 72 abas. Então, nós desenvolvemos uma metodologia para fazer o cruzamento dessas bases e identificar tendências e comportamentos, para ver onde é que a fanpage está indo, como é que pode melhorar essas coisas todas. Então, a consolidação é exatamente isso. Então, e ela se retroalimenta. Então, ela volta para a apuração, o insight é gerado aqui, ela volta para a apuração e o sistema continua. Então, isso aqui nos permite fazer exatamente isso aqui para a gente. Numa crise, numa rede social, ou em qualquer de caráter, qualquer outra crise, mas numa rede social especificamente, você precisa ter assimetria de informação. O que é assimetria de informação? É um conceito econômico, né, onde prevalece na vantagem quem tem a melhor informação e antes dos outros. Isso é muito comum em bolsa de valores. Por que algumas pessoas ganham mais dinheiro com ações do que outras? Porque elas têm assimetria de informação em relação aos concorrentes. Então, eu consigo saber o que vai acontecer mais rápido com aquela ação e correr com isso. Tá? Então, ter assimetria... Então, esse sistema que a gente criou para o nosso dia a dia e para gerenciar as crises dos nossos clientes, ele me permite dar assimetria de informação. Eu consigo ver antes, porque se eu esperar a crise acontecer, eu vou ser super surpreendido. Eu tenho que antecipar a crise. A crise em rede social ela é latente. Ela acontece de maneira latente. Vai qualquer hora uma pessoa vai descobrir alguma coisa. E nós já conseguimos identificar crises apenas com um post. Né? Que um post de uma pessoa no Twitter publicou, nós fomos lá, identificamos, era um problema que dava para ser resolvido, informamos a empresa resolveu. Então, a crise não se estendeu. Então, a assimetria de informação é fundamental. Como é que isso se traduz? Se traduz numa frase do Sherlock Holmes, que é o seguinte, Sherlock Holmes dizia o seguinte, isso aqui é num conto do Sherlock Holmes,
Meu nome é Sherlock Holmes e meu negócio é saber o que as outras pessoas não sabem. As empresas que trabalham com essa estratégia de redes sociais precisam saber o que os outros não sabem. Isso é assimetria. A outra coisa é esse filósofo aqui, que eu não sei dizer o nome, mas ele é esloveno, Slavoj Žižek, esse aí. Eu vou dizer rápido para ser bem rápido, né? Que é o seguinte, o que é que acontece quando nada acontece. Porque quando está acontecendo as coisas, todo mundo está sabendo. Eu preciso saber quando é que nada acontece. O que é que acontece? Então, eu preciso ter o sistema em completa atividade, em completo movimento, para me permitir atuar de maneira antecipada. Então, esses conceitos a gente usa mais. A gente usa também, por exemplo, conceitos de sociologia. O Max Weber falava de 3 tipos de poder. O poder burocrático, o poder divino e o poder carismático. O poder divino é o poder que emana de Deus e é o poder dos reis. Então, lá os reis dá. O poder burocrático, você tem um poder diante do cargo que você ocupa na estrutura. Quanto mais alto for sua posição, mais poder você teria. Mas não é um poder legítimo. E o poder carismático, que é muito característico em rede social, é a minha capacidade de me conectar a outros e representar este espírito coletivo e sair na frente. Os exemplos de poder carismático. As ditaduras, Hitler, Mussolini e por aí vai. Então, eles conseguiram pegar um sentimento e foram representantes daquilo. A rede tem essa característica de poder carismático. Existem movimentos que são completamente soltos e alguém vai lá e agrega. E isso é o hub que puxa e faz isso. Entendeu? Então, a gente precisa também entender quem são esses hubs dentro da rede para neutralizar esses hubs. E neutralizar não significa criar inverdades e falar mentiras, mas criar estratégias de neutralizamento. Para isso, mapear é fundamental. Porque a pior coisa do mundo é quando você tem uma surpresa de última hora. Então, por que isso? Porque senão vai ficar igual o Homer Simpson aqui. Ó. Não, entrar em desespero é muito comum. Então, outro papel que vocês, como gestores de crise, ou qualquer pessoa que se propõe a isso em rede social, é separar o que é marola do que é onda. Porque marola tem toda hora. Você vai entrar em desespero para ter essa marola. E onda é um tsunami. Então, você tem que saber o seguinte, o que é que eu preciso olhar, que contexto eu preciso entender para separar exatamente isso, para não entrar no desespero do Homer Simpson. Ou então entrar no desespero da Europa, que é o seguinte, está lá o navio afundando, e aí alguém pergunta, está na hora de a gente ligar os motores? É agora que a gente liga os motores? Então, antes que o navio afunde, você tem que fazer isso. Ou então, você assim, Manuel, qual é a regra, qual é a equação que você nos permite, que você nos dá aqui, para a gente enfrentar uma crise? Eu diria a você o seguinte, essa palavra mágica não existe, né? E se existir, por favor, falem para mim que eu contrato vocês lá na Bytes. Mas a palavra-chave disso aqui é um amigo meu que toda vez que vai terminar um relacionamento, ele usa 3 letrinhas. Aí vocês podem usar também na crise. Que é isso. Você tem que ser rápido, generoso e sincero. Meu amigo, quando vai acabar um namoro, ele é rápido, ele é generoso com a amada e ele é sincero. Ó, não dá mais. Generoso no sentido seguinte, ó, tudo que a gente construiu junto pode ficar com você. E rápido, sim, eu preciso sair rápido porque eu tenho o próximo para seguir. Então, nesse caso aqui, essa regra do meu amigo aqui, que é o RGS, né, que é a nossa equação aqui, eu preciso ser rápido na resposta na crise, mas não posso ser afobado. Eu tenho que ser rápido e preciso, mas não posso ser afobado, porque a afobação vai complicar mais outra coisa. Eu tenho que ser generoso no sentido de proporcionar informações às pessoas que estão participando daquele momento, daquela crise, o maior conjunto de informações que eu tenho aqui, que eu possa oferecer para eles. E também o seguinte, numa crise, o que é que acontece? Os críticos, meus críticos, são muito ferozes e meus aliados são muito acanhados. Então, eu preciso dar munição aos meus aliados para detonar os críticos. Então, é uma guerra mesmo. Então, eu preciso que meus aliados... E quem pode dar informação sobre isso sou eu. E para você construir um exército aliado, você tem que ter uma base de relacionamento anterior. Então, uma empresa precisa se relacionar com seus stakeholders de maneira regular. Uma empresa precisa saber quem ele pode usar. Por exemplo, quem é o meu melhor aliado? Meu funcionário.
Se eu trabalho numa empresa, em tese eu gosto da empresa. Eu não estou trabalhando só porque a empresa me paga um salário bom, me paga bônus, essas coisas. Então, eu municiar meus aliados também para me defender. E a questão de ser sincero é o seguinte: se empresas erram, eu erro também. E, para mim, não custa nada dizer, nós erramos, vamos consertar isso. A rede entende. A rede só não entende quando você tenta enganá-la. E aí acho que é o perigo. Então, numa crise, quando vocês estiverem numa crise, vocês usem a regra do meu amigo em relação aos relacionamentos afetivos dele. É ser rápido, generoso e sincero. Tá? Obrigado. Bom, eu não tenho o humor do sul do país, mas vou tentar fazer algumas provocações aqui, vamos lá. Até esqueci de me apresentar, meu nome é Rafael Esbarai, eu trabalho na Veja já há uns 4 anos e coordeno a área de mídia social. Basicamente, eu vou usar um pouco do discurso do Manuel, mesmo sem ter visto a apresentação dele. Eu não tenho um ingrediente, uma receita pronta. Se eu tivesse, provavelmente eu seria rival do Manuel, já teria aberto uma empresa de consultoria e de gestão de crise. Por sinal, você não quer sentar aqui? Daqui a pouco a gente já faz a virada de perguntas. Coisinha rápida também. Trouxe mais ou menos uns 9 slides, 10 slides para que a gente converse, só para tentar discutir algumas informações, tentar discutir algumas coisas que estão na minha cabeça e me deixam inquieto há algum tempo, né? Como é que a gente vai saber definir o que é de fato uma crise, né? Então, a origem é de um risco não administrado, calculado, minimizado ou prevenido. De repente, ele aparece e aparece como uma onda forte, não sei se é uma marola ou não, e você não consegue contê-la, dependendo do assunto. É o desdobramento de um fato que, como um foguete, ganha relevância, evidência e proporções que não merecem ser desprezadas. Jamais podemos ignorar os nossos críticos. E aí é legal, e depois eu vou até questionar o Manuel a respeito disso, é importante que você saiba diferenciar o crítico do troll. O crítico é aquele cara que não gosta da sua publicação e tem alguns argumentos até consistentes, cabe você ou não questioná-lo, mas o troll é aquele cara que fica 10 horas por dia mandando mensagem para você, algumas até ofensivas, e é importante você saber ignorá-lo. O público passa a ter dúvidas. Uma vez que tudo isso acontece, o público passa a ter dúvidas quanto à integridade e ética da sua corporação, seja ela jornalística ou não. A confiança, que é o ingrediente imprescindível entre o leitor e a publicação, é colocada em xeque. Então, algumas falsas verdades na rede acabam se tornando coisas autênticas e as pessoas começam a discutir isso sem ao menos ter buscado o fato. A tecnologia, a comunicação e a internet proporcionou que a gente tenha novos desafios nesse mundo corporativo e aí até jornalístico, né? Antes, esse cenário de crise ele era pautado e era palco exclusivo de grupos de mídia. Os grupos de mídia começavam a fornecer informações sobre possíveis crises, o leitor recebia essa informação. Acho que na conversa de hoje de manhã, o Rodrigo do Estadão até falou da emissão e recepção, né, a teoria da emissão e recepção. Então é basicamente isso, né? Existia um emissor, ele produzia esse conteúdo e você recebia, absorvia e simplesmente ficava por isso. Depois, essa crise ela pode iniciar, e muitas vezes ela é iniciada a partir dessas plataformas de redes sociais, uma vez que é livre, é público, você mostra seus anseios, suas vontades, suas angústias, e dificilmente você vai para a rede para falar bem, você vai para falar mal. A pessoa que vai defendê-la, ela é um pouco mais acanhada, e é legal você muni-la para isso. E o maior desafio hoje no jornalismo, com essas plataformas, é lidar com essas situações, que podem ser diárias, podem ser semanais, podem ser mensais, mas algum dia provavelmente ela vai acontecer. Aí eu encontro alguns problemas para isso. As empresas não estão preparadas para lidar com esse ruído, então acredito ainda que algumas plataformas não servem para nada e o conteúdo gerado pelo usuário, entre aspas, é o câncer do jornalismo, essa frase não é minha, mas enfim. A dificuldade de agir rapidamente, a falta de pronunciamento já é uma nova crise, então entra bem
rápido, generoso, sincero que o Manuel estabeleceu, que eu nem tinha alinhado esse tipo de conversa com ele. Então, a dificuldade de você agir rapidamente e como agir já é um problema. Respostas não adequadas, como responder a uma crise, a uma possível crise, né? E não há um manual, uma receita já pronta, senão a gente provavelmente conversaria entre todas as pessoas responsáveis por mídia social, sentaríamos aqui, definiríamos uma cartilha, né? É complicado, porque cada hora tem uma situação. O que a gente tem feito na Veja de amadurecimento em relação a isso? A gente tem 2 estratégias assim já traçadas, não por equipes, mas por pensamento. A primeira é a gestão de risco. A gente avalia as potenciais ameaças e, posteriormente, encontrar as melhores maneiras de evitá-las. Então, antes que aconteça algum problema, algum eventual ruído, a gente já está de olho. A gente já começa a monitorar, já começa a munir os nossos editores, até no sentido de publicar uma notícia, como alguma coisa relacionada à nossa publicação. E, posteriormente, gestão de crise, lidar com os desastres depois que eles acontecem. Então, esses brainstorms, seja envolvendo a área de marketing, seja envolvendo a área de tecnologia, eles são super importantes para que você tenha um amadurecimento na hora de você agir em rede. Por quê? Porque o controle está fora do alcance de qualquer indivíduo ou corporação. Seja da marca X ou Y, não posso ir lá e falar, vamos parar com essa conversa, acaba por aqui. O caso da Brastemp, eu acho que grande parte de vocês conheça, mostre isso. O cara foi lá, postou um vídeo dizendo que estava com um problema em relação a um produto da Brastemp. Esse vídeo foi super acessado no YouTube e causou uma possível gestão de crise. Aí cabe a vocês definirem se isso é uma crise ou não. E a plataforma de rede social, ela potencializa uma das coisas mais antigas do ser humano, que é aproximar pessoas do mesmo interesse. Ter um acréscimo de intimidade entre público e marcas. Então, eu trouxe um exemplo que eu peguei ontem. Olha a quantidade de pessoas que gostam do Fiuk e querem que ele apareça na capa de Veja em algum dia. Então, trago algumas mensagens aqui. Olá, queremos capa e matéria com Fiuk. Obrigado. Fiuk. Busca Fiuk e Veja depois. Isso aconteceu com RBD também. Busquem RBD, Veja. As pessoas estão loucas para uma capa deles. E a gente monitora isso, a gente fica de olho. E é engraçado, porque isso é robô? Isso é humano? Como é que isso está sendo feito? Né? Como é que a gente consegue provar esse tipo de coisa? Mas por quê? Porque as redes sociais potencializam o sentimento mais antigo do ser humano, que vem lá da pré-história, que é aproximar pessoas de um mesmo interesse. Aí eu posso até citar um caso bacana e compartilhar com vocês, alguns de vocês já devem conhecer, e foi uma situação engraçada e há pouco tempo, não sei se o Manuel conhece esse caso. E também não sei se eu consigo defini-lo como crise. Junho de 2012. O nosso perfil, o perfil da Veja no Twitter, com 2.100.000 pessoas, ele é abastecido de um modelo híbrido. Um modelo feito por um aplicativo, por um robô, que a gente criou a partir das APIs do Twitter, ou seja, ele posta de 13 em 13 minutos, se não me engano, a gente estabelece esse parâmetro. E tem o profissional humano, as pessoas da equipe que conseguem visualizar como esse conteúdo está sendo reverberado e até porque a gente também tem a possibilidade de postar alguns desses conteúdos à mão. Em junho de 2012, a gente teve um problema na madrugada. Madrugada não tem gente trabalhando aqui na Veja, a gente trabalha em 24/7, né, 24 horas, 7 dias por semana, mas ninguém em redes. Então, na ocasião, eu conto até por experiência, 61 conteúdos antigos foram publicados durante a madrugada. O pior não é isso. O pior é que, entre esses conteúdos, a gente anunciava a morte do Steve Jobs. Então, os últimos 2 links aqui. A vida extremamente privada de Steve Jobs. Em vídeo, lições de Steve Jobs a formandos de Stanford. A morte do Steve Jobs acabou de acontecer há 1 ano. Ou seja, a gente estava anunciando novamente a morte dele. E não é só isso. Vem de bigode, Ronaldo assume o visual Tim Maia. Isso em junho de 2012. Houve um problema de tecnologia. Houve um deploy que fez com que algumas das notícias antigas fossem para o robô do Twitter e isso fosse alimentado automaticamente e ninguém viu. Ninguém, entre aspas. Começam as situações. Antes, deixa eu citar a minha experiência pessoal. Eu tinha acabado de romper o ligamento do joelho, eu estava indo para uma fisioterapia
Estava chovendo muito forte e era por volta das 7, 8 horas da manhã. Alguns amigos de Minas me ligam, o perfil da Veja surtou. Falei, legal, quero dar uma olhada. Vi que começaram a publicar conteúdos que não tem nada a ver, né, que são considerados antigos. Fiquei preocupado. Falei, vou chegar na fisioterapia, desligo o robô e vejo quais foram os problemas de fato. Peço desculpas porque foi um erro nosso, assumo esse erro. Só que eu cheguei na fisioterapia e acabou a energia. Aí eu falei, pronto, ferrou. Comecei a acionar as pessoas da área de web, né? Então liguei para o Lucas, que é um cara que trabalha bastante comigo da área de programação. Falei, Lucas, pelo amor de Deus, liga o robô, que está subindo 60 notícias antigas e isso não para. Aí ele foi lá e desligou o robô por volta das 8, 9 horas. Enquanto isso, começam as notícias. Então o YouPix, que é o site de cultura digital, começa. A falha na Veja do Twitter já vira meme. Isso 9h30 da manhã. Então já tinha gente ligada, já tinha gente visualizando esse tipo de conteúdo. Isso virou notícia, as pessoas começaram a compartilhar. Então, se você acordou e viu hoje que Steve Jobs tinha morrido, calma. Você não está preso no tempo, tipo aquele filme de Bill Murray. O que rolou hoje no Twitter foi uma enxurrada de notícias velhas sendo tweetadas por nada mais, nada menos que a revista Veja. Por alguma falha do feed deles, eles até entendem qual foi o problema, eles começaram a twittar coisas velhas como se fossem novas, tipo a morte do Steve Jobs. Obviamente, isso vira um meme de fato, e as pessoas começam a usar uma hashtag, reveja. Achei ótimo. Então, ao lado direito, Sony reduz o valor do PS3, né, do PlayStation 3, para 20 mil cruzeiros. Hashtag reveja. Dilma vence as eleições e torna-se a primeira mulher presidente do Brasil. Reveja. E começa. E eu só olhando aquilo. E eu precisava agir rápido. E eu precisava usar de novo, rápido, generoso e sincero. Eu estava mapeando esse tipo de coisa. E aí vamos por horários. O assunto começa a ser discutido, de fato, às 7h30 da manhã, em junho de 2012. Às 9h, ele alcança o Trending Topics como um dos temas mais comentados. O mais engraçado é que o Steve Jobs já estava entre os temas mais comentados, ou seja, olha o poder do perfil da Veja em relação a um conteúdo. Então, o Reveja estava lá, mas o Steve Jobs também. Às 9h, o robô de notícias foi desativado. Nenhuma notícia seria publicada no perfil. 26 minutos depois, eu comecei a mapear tudo isso e, não sei se fui rápido, mas eu fui no sincero do RGS. Tivemos um problema. A gente está tentando resolvê-lo, não sabíamos o que era de fato, esse problema aconteceu uma única vez até hoje, desde que o perfil existe, que é fevereiro de 2009, se não me engano. Pedimos desculpas por 2 ou 3 oportunidades, porque foi um erro nosso, e eu assumo mais uma vez esse erro. As pessoas entenderam, o Manuel, acho que bate muito, as nossas conversas estão batendo muito bem em relação a isso. Houve 283 retweets, as pessoas repetiram esse conteúdo, mostraram que de fato nós erramos. Mas aí eu pergunto, atrás dessas máquinas computacionais, né, atrás desses xingamentos, aí eu digo até um pouco fora do Reveja, será que há realmente seres humanos produzindo conteúdo? Deixa eu perguntar. Às 10 horas, eu comecei a mapear e vi que a tag Reveja, ela não era ofensiva, ela era interessante e servia para que a gente amadurecesse em relação à própria plataforma, ao próprio ecossistema. O que eu pensei? Vamos começar a usar essa hashtag também, por que não? E eu não simplesmente pegava informações antigas da Veja, mas eu pegava informações antigas que tinham um interesse presente no ser humano, no próprio profissional de comunicação ou do próprio leitor. Então, eu queria aumentar o fluxo de pessoas no Pinterest da Veja, que hoje está até desativado, mas enfim, na época era interessante. Então eu colocava lá, o Reveja as capas históricas de Veja. O Mensalão estava iniciando o processo para o julgamento. Então, reveja todos os escândalos do Mensalão, inclusive do caso Cachoeira. Reveja mais uma vez. A partir do momento que a gente começa a usar essa hashtag, entra o feedback positivo. As respostas positivas, imediatas e que acabam com ruído. Então, 3 casos aqui, a Veja conseguiu virar o seu jogo a seu favor, muito inteligente uso da tag, a própria Rosana, que é um perfil influente e ajudou a ter esse Reveja nos Trending Topics, admitiu que o espírito foi muito interessante, foi muito bacana. Alguns leitores, parabéns por transformar o Reveja em algo criativo e positivo, ou seja, eu não consigo definir se isso foi uma crise de fato, mas eu garanto que isso foi um problema enorme, poderia virar motivo de chacota, mas usando
o RGS que o Manuel estabeleceu aqui, e mostrando que, sim, erramos, não escondemos o problema, admitimos o erro, e mostramos essa ação rápida, e na própria plataforma, isso não foi para o site, não foi para nenhum outro ecossistema social, a gente consegue virar o jogo e isso acaba rapidamente. Se não me engano, era 10h40, 11 horas, o assunto já tinha morrido, as pessoas, outros veículos de comunicação pararam de ligar para a gente para perguntar o que aconteceu de fato, porque várias pessoas ligaram. E o assunto, por mais que não seja muito grande, ele acaba ali numa discussão e até vira uma discussão sadia. A gente acaba trocando essas opiniões, mais uma vez, porque há essa intimidade cada vez mais intensa entre público e marcas e a gente não deve escondê-la. Mas aí eu chego para provocar. Atrás de máquinas computacionais há realmente seres humanos? Quem acredita aqui no TripAdvisor? Levanta a mão. Fiquem à vontade. Quem acredita no TripAdvisor? Quando você vai buscar um hotel e você olha uma referência nele, você está olhando se é excelente, bom ou ruim. Quem acredita? Levanta a mão. Nos comentários das pessoas e no próprio TripAdvisor. Sim, mas você acredita no que as pessoas conversam lá, por exemplo? No que as pessoas falam lá sobre um hotel XYZ? É a sua fonte primária de... Não? Tá. Tá, legal. Uhum. Exatamente. Isso eu acho legal, deixar como provocação e depois eu levo isso a uma crise. Quem já ouviu falar num termo chamado astroturfing aqui? Alguém conhece? O jornalismo e a própria sociedade ela deve se preocupar com 3 temas, e eu me preocupo muito com os 3, que é privacidade, a gente não sabe se nós somos mercadoria ou cliente, economia de atenção, de repente eu estou buscando alguma coisa importante no Google para fazer uma matéria e de repente aparece uma mensagem do Thiago no Facebook, do Lucas no Gmail, e eu começo a falar com eles e já não sei mais o que fazer no Google. Economia de atenção é uma coisa super importante. E o astroturfing, que é uma coisa que me deixa cada vez mais com dúvidas na cabeça. O astroturfing é um termo marqueteiro americano que quer dizer o seguinte: ampliar artificialmente a visibilidade de uma manifestação na internet. Passar a impressão de que existe uma multidão a animar uma causa, quando na verdade é bem menor o número de pessoas na ativa. A minha dissertação de mestrado foi sobre conteúdo colaborativo. Eu trabalhei bastante com conteúdo colaborativo antes de trabalhar aqui na Veja. Escrevia num site sul-coreano, mas em inglês, sobre conteúdo colaborativo. Mas, a partir do momento que eu começo a ler coisas desse tipo, eu começo a desconfiar do que as pessoas estão escrevendo lá atrás. Não totalmente, mas eu começo a ter uma pulga atrás da orelha. Por quê? Já existem casos de astroturfing em sites como o TripAdvisor. Então, hotéis ou hotéis rivais pagam para que as pessoas falem bem ou mal de um produto. É uma das atividades que começam a crescer e que é, assim, difícil de você constatar, de você provar que, de fato, isso é uma fraude ou não. Não sei se o Manuel terá essa ferramenta no futuro, mas meu mundo ideal é ter uma ferramenta de astroturfing. Monitorar se, de fato, os eleitores de Serra são aqueles eleitores, de fato, que estão falando bem ou mal dele, do Haddad também, do Lula, do Fernando Henrique. E cada vez mais que a gente não conhece essa pessoa que está por trás da plataforma de rede social, a gente começa a saber, isso é verdade? Isso que está acontecendo não é verdade? Aqui eu garanto que é, porque pelas próprias conversas, pelos próprios acontecimentos. Mas o astroturfing pode provocar crises. E se você não conhecer a plataforma de rede social, você pode acabar achando que essa crise é verdadeira, e isso é instaurado, isso começa a ser discutido, e uma mentira possivelmente pode se transformar numa verdade. 2 sites que estão tentando monitorar astroturfings é o TripAdvisor, que já tem uma ferramenta, dizem eles que já tem uma ferramenta de monitorar esse tipo de situação, e o Yelp. Isso pode crescer no futuro, não sei como, em várias instâncias, mas é importante que a gente conheça. É isso, obrigado. Perguntas? Quem quer começar? Ou se quiser, eu começo e já faço para o Manuel. E aí depois eu falei uma coisa que eu não sei responder. Como diferenciar um crítico do troll?
Posso falar sem microfone? Não, né? Não posso, né? Eu sei, tudo bem. Então, o crítico é aquele cara que fala e quer buscar uma resposta a um serviço não prestado ou a uma expectativa não atendida. Então, ele faz uma pergunta de maneira muito pontual. E o troll é o cara que literalmente é um desocupado e resolveu trollar você e correr atrás disso. Agora, uma coisa que você falou desse termo bonito aí, como é que chama? Astroturfing. Como é que a gente... Astroturf está muito associado à trollagem também, às vezes. Né? Como é que a gente identifica isso? Existem certos padrões, existem certas técnicas de análise que você começa a identificar padrões de repetição nas frases. Por exemplo, você vê que o meu sotaque do Rio Grande do Sul, se eu começar a perceber que a pessoa está falando ou escrevendo coisas que são linguagens típicas lá do Nordeste, isso se repete de maneira consistente em relação a um hotel do Nordeste, e a gente começa a identificar que isso é uma trollagem, um astroturf. Então, a gente consegue, pelos sistemas que a gente tem, o volume de análise que a gente tem, a gente consegue identificar isso. Por isso, é fundamental a gente acompanhar. Eu não acredito em amostra em rede social. Eu não trabalho com amostra em rede social. Eu trabalho com volume de dados. Então, se você me perguntasse o que é que uma empresa como a Abril, como qualquer empresa que trabalha nesse mundo de redes sociais, deveria ser? Deveria ser orientada a dados. Né? Tem que ser uma empresa orientada a dados, porque é a única forma de você separar o crítico. E o crítico, às vezes, ele pode se transformar num aliado. Por exemplo, aconteceu uma vez comigo, um caso específico, o cara reclamando que o serviço dele, que a empresa não atendia ele naquela região. E a empresa decidiu falar com eles e dizer o seguinte: meu amigo, aí na sua região tem este posto ou esta unidade de atendimento que você pode ir. Você quer que a gente mande alguém na sua casa para ir com você na região? E fica aqui, está aqui o endereço no Google Maps, fica 3 quadras da sua casa. Ele falou, realmente, eu nunca tinha visto, que bom. Aí resolveu o problema, passou a ir lá, e uma coisa bem simples, porque é o seguinte, uma das coisas que a gente aprendeu lá na empresa, eu preciso gerenciar a expectativa. A expectativa é muito forte. Então, se eu gerencio a expectativa das pessoas, as pessoas vão entender. Não é e gerenciamento de expectativa, não dizer, seu problema está resolvido, porque às vezes você não consegue resolver, mas, olha, eu entendi o que você está falando, vou tentar resolver e vou caminhar para isso. Tá? Tem coisas que você não vai conseguir resolver, mas você tem que gerenciar essa expectativa. Então, acho que é isso. Perguntas. Quem quer começar? Fiquem à vontade. Ou ninguém tem uma pergunta, a princípio? Não. Se não chegou, graças a Deus. Pelo amor de Deus. Porque você pode começar. E pensa o seguinte. Mas vazamento como? Mas desculpa, mas esse fluxo foi digital. Então, alguém mandou alguma coisa para alguém através do meio digital. Então já tem uma crise instalada aí, porque é um e-mail circulando em algum lugar. Então essa crise ela pode não ter sido visualizada, mas ela é latente, porque é um e-mail circulando que você não sabe onde ele está. E e-mail é uma coisa muito difícil, você não tem como traquear, entendeu? Então, o que eu queria dizer para vocês é uma coisa importante. A rede social, ela não existe no vácuo, não é um ponto branco que as pessoas ficam olhando assim e vê, não é isso. Né? Rede social reflete a realidade. Internet é um reflexo da realidade. Então, se uma crise, se você teve um vazamento de matéria via um meio digital, eu vou dizer assim, você vai ter 2 caminhos, ou rezar para Deus para nada acontecer, ou saber que vai acontecer alguma coisa, entendeu? Porque não tem outra alternativa, a informação está circulando, e talvez ela não se resolva agora, e apareça lá na frente. No caso de uma matéria que tem um certo tempo, a matéria não é um fato perene, talvez isso não aconteça. Mas, no caso de uma informação estratégica de uma empresa, é importante. Eu já vi crises que aconteceram o seguinte,
houve um episódio numa empresa que um funcionário não agiu corretamente com o outro. Entre esse fato que nos foi comunicado, porque no nosso caso, a gente tem o mesmo papel de um advogado. Você não pode mentir para mim. Se você mentir para mim, eu não vou saber. Então, você precisa saber me contar tudo. Entre o fato em si e a divulgação do fato na mídia online, essas coisas todas, foram 15 dias. Mas quando o fato foi descoberto, então durante 15 dias ficou constantemente se olhando isso, nada acontecia, não acontecia, mas quando o fato apareceu já se tinha uma resposta e já se percebia que as pessoas não estavam muito interessadas nisso. Por isso que o que o Rafael falou é importantíssimo, mapear de maneira preventiva. Né? Não é para vigiar ninguém, não é, é prevenção mesmo. E eu acho que as marcas têm o que eu chamo de síndrome de cachorro vira-lata, que é o seguinte, tem medo de falar com o cliente. Então, assim, se um cliente está errado, tem que dizer a ele que ele está errado. Não dá para ser diferente. Entendeu? Você tem que ter a coragem de dizer que está errado. E as pessoas vão entender. Eu estou falando a você que nós temos lá na Bytes 5 anos só de crise. Hoje mesmo estou aqui, mas acontecem 2 crises lá na empresa com clientes. A gente está aqui, mas é crise todo dia. Meu negócio até quase... Eu sou um cara de gestão de risco. Acontece em crise todos os dias. Mas a gente aprendeu que os clientes, que você fala... Você está errado, você está equivocado no seu posicionamento. O problema é que, a maioria das vezes, as empresas não têm essa preocupação. Nós somos bonzinhos, tá? Na Bytes, nós somos pessoas muito boas. Mas nós acompanhamos as nossas empresas e nossos concorrentes. Um concorrente de um nosso cliente, uma vez, tentou fazer um AstroTurfing desse aí. Nós identificamos porque tinha um padrão, né? Porque, na verdade, para nossa sorte, o outro lado não é tão competente como nós. Então, isso é muito bom. Então, quando eu falo competência, é ingenuidade até, de achar que uma máquina que você está usando da sua empresa eu não vou identificar na ponta. Não existe anonimato na rede. Tudo é possível traquear até dentro de limites públicos, sem nenhum problema. Eu traqueio tudo. Se eu pegar um e-mail seu aqui, eu vou descobrir. Para você ter ideia, nós consultamos bancos de Serasa, de tudo que tem, porque são bancos públicos. Então, se eu tenho informação, eu preciso... Isso também até mesmo para atender bem os clientes. Uma vez um cliente falou de um produto que ele comprou e não estava conseguindo falar com a empresa. Só que o nome dele era XPTO. Aí, como é que eu descubro esse cliente? Porque eu quero responder a ele. Aí entramos, descobrimos que XPTO tinha feito um concurso no interior de Minas Gerais, numa prefeitura, e tinha passado. Nesse interior de Minas Gerais, por algum motivo, ele publicou alguma coisa, passei no concurso tal. Nós rastreamos isso. Entramos na prefeitura, baixamos o concurso, vimos o nome dele, o CPF, fomos lá, pegamos o CPF, pegamos o dado, demos o telefone e a empresa ligou e resolveu. Então, é um trabalho só de cruzamento de dados. Então, em relação à concorrência, nós monitoramos a concorrência e é fundamental monitorar a concorrência. Porque a concorrência vai fazer isso que ele fez. Entendeu? Porque nós somos os mocinhos, a concorrência não vale nada. Entendeu? Só uma observação que eu queria deixar também, é importante que esse rastreamento desses conteúdos ele é público. O Facebook tem alguns limites de privacidade, caso você coloque todos fechados, você não vai conseguir encontrar o conteúdo. O Twitter tem APIs públicas que permitem que a gente pegue essas mensagens, reúna elas num Excel e consiga construir infográficos, consiga reunir dados coletados e cruzar e chegar a alguma conclusão. Então, é importante que não há uma intromissão aí, há sempre uma busca de que é público, é um dado público que está lá. E cabe ao usuário ou não escolher se isso vai ser fechado ou não. Deixa eu só esclarecer, pelo amor de Deus. Então, tem que falar no microfone isso para o público. É o seguinte, nada é feito de maneira ilegal. Toda informação que está lá é informação pública. Se você não... Por exemplo, eu uso meus extratores para entrar nos perfis e extrair informação.
Se o seu perfil é público, eu vou pegar. Agora, se você fechar, eu não vou. Então, porque as pessoas ficam, não, privacidade, as pessoas não têm individualidade. Não, meu amigo, vai lá e feche. Ou você não tem, ou você fecha. Agora, deixou público, é como se eu estivesse passando na rua. Está lá alguém lá pelado no meio da rua, lógico que eu vou olhar. Né? Lá eu passo, eu olho. Então, para mim, a internet é o seguinte, se não quer ficar pelado, fecha a porta. Aí eu não vou ver. Mas ficou pelado, eu vou olhar. Vou tirar a foto, inclusive. Acho legal o seu comentário. Eu queria mudar, mas é difícil, porque para isso precisa ter estrutura, para isso precisa ter mais pessoas, para isso precisa ter mais equipe, para isso precisa ter um retorno financeiro. Falar, não, a gente vai colocar 10 pessoas para fazer isso, mas a gente vai conseguir depois, lá no fim do ano, X reais, X dólares. A gente tenta atender às necessidades. O robô feito pelo usuário é diferente de um robô feito por uma notícia, por um site, né? São robôs? São. Mas o robô é criado para informar, no caso. Então, a gente estabelece um parâmetro para ele. Ele não vai ficar subindo de 1 em 1 minuto para flodar a timeline do usuário, né? Encher a timeline do usuário repleta de conteúdos da Veja. Até o meio de 2010, quando a Veja tinha 100 mil seguidores, era tudo feito por humanos. A partir do momento que a gente começa a disponibilizar conteúdos hard news, que tem conteúdo às 5 da manhã e às 11 da noite, a gente não consegue ter um alcance. Para não ter esse alcance, a gente começa a estabelecer outros parâmetros. E aí, no caso, estabelecer isso como padrão. O meu mundo ideal é que isso mude um dia. O Facebook, por exemplo, é ordem. A gente não usa um robô, e o Google Plus também. Então, a gente mexe de acordo com os interesses que tem nessas redes sociais. O Twitter tem um ecossistema totalmente diferente do Facebook, do Google Plus. É um negócio mais interativo, mais real-time, mais de link e conteúdo, ou um conteúdo e algum comentário. Então, isso vai depender muito da perspectiva. Eu dou até um exemplo da Netshoes, por exemplo. Eles implementaram recentemente um robô para conversar com você. Os custos deles caíram 20% e as respostas, se não me engano, que acharam de fato e que solucionaram o problema, cresceram 40%. Obviamente, quando você olha a palavra robô, você vê sempre um termo pejorativo, mas às vezes ela pode até ajudar bastante o trabalho. É um complicador, mas é a única plataforma que a gente adota um sistema automático de publicação. Facebook e Google Plus são totalmente manuais. Sacanagem, fogo amigo agora. Vamos lá, Lucas. Não, tá. Você quer responder primeiro? O perfil profissional que eu acho é o seguinte: tem que ser alguém que siga o método jornalístico. Eu acredito, eu tenho quantos anos mesmo? Eu tenho 43. Eu tenho 43 anos e eu sou jornalista desde os 18. Trabalhei, como falei a vocês, aqui na redação da Veja, trabalhei em outras revistas. Eu sou um revisteiro, eu nunca trabalhei em jornal, assim, só no início da carreira. Eu sou um revisteiro. Tem que ser um jornalista que persiga o método, porque se você não perseguir o método jornalístico, que é apurar, contextualizar, você não vai ter. Quem naturalmente é este cara? Imagino que seria um jornalista, né, porque é treinado para isto. Mas, por exemplo, lá na empresa, eu tenho um menino, eu tenho um analista da área de moda, que estuda moda na USP, e ele é brilhante na execução do método jornalístico. É brilhante. E ele é brilhante em geração de insights.
Ele é muito bom em geração de insights. Então, esse profissional ele tem que ser criado. Ele tem que ser criado. Ele não um profissional que a gente vai encontrar por aqui. Ele tem que ser treinado para isso. E a gente lá, a prática, a gente cria as pessoas a partir da prática. A prática é nosso grande laboratório. Eu acho que esse setor ele sofre do mesmo problema que sofre o e-commerce, por exemplo. A dificuldade que você tem para contratar hoje o gerente de e-commerce é gigantesca, porque você não tem um profissional que trabalha há muito tempo, ou você vai ter um profissional que trabalha na B2W, que é da Lojas Americanas Submarino, e que tem o maior nível de índice de reclamação no país. Assim como no e-commerce, a gente tem que capacitar esse profissional dentro da redação. A primeira boa dica, que é lugar comum, é bom senso. A quantidade de pessoas que não têm bom senso no Brasil é gigantesca. Que posta desde coisas X, Y, Z absurdas, que depois apagam X, Y, Z, que, obviamente, não achava que era pertinente. Então, acho que o primeiro quesito é bom senso, você saber o que está fazendo na rede. Não é só, tenho 3 mil seguidores no Twitter, 10 mil assinantes no Facebook, sem mexer com redes sociais. Não é só simplesmente isso. É você conhecer esse ecossistema e saber tratar humanos. Se você sabe tratar bem as pessoas no mundo físico, provavelmente você vai transpor isso para esse mundo virtual. Além dessas coisas, acho que cada redação ela deve estabelecer uma espécie de guia prático, né, de boas práticas, de como responder esse tipo de coisa. A gente tem uma coisa bem pequena, que vai desde... nós somos favoráveis à total liberdade de expressão do usuário, então ele pode falar quanto ele quiser e que as críticas são sempre bem-vindas para que a gente sempre aperfeiçoe esse produto. Eu espero que isso aconteça no jornalismo, mas que a gente faça um jornalismo com 100% de foco no usuário e no leitor. E se a gente tiver essa necessidade sendo atendida dentro dessas plataformas de redes sociais, provavelmente esses funcionários saberão fazer esse tipo de coisa. Sabe o que é que eu acho e que eu vejo? Como eu falei, eu tenho 20 anos mas alguns anos de profissão. Jornalista é muito conservador. É muito conservador. E eu fiz um teste uma vez numa redação que eu trabalhava, que eu tinha esse discurso, não, porque jornalista é conservador. Não, jornalista é um cara antenado, aberto. Assim, tá vendo aquela estagiária ali? Troca a mesa dela. Troca a mesa. Faz o seguinte, diz que ela não vai sentar, amanhã quando ela chegar, ela não vai sentar mais naquele lugar, você está em outro lugar. Aí eu aposto um almoço com todo mundo aqui, pago os 5 que estão aqui comigo. Você é absurdo. Aí a estagiária chegou. Cadê minha mesa? Eu disse, que mesa? Não, eu não estava sentado aqui, minha cadeira, minha mesa, minha de 20 anos. Minha mesa, minha cadeira, eu tenho que ficar aqui, mas por quê? A mesa não pertence a você, a mesa pertence à empresa. Eu posso colocar você no banheiro se eu quiser. Mas não pertence a você. Entendeu? Eu posso colocar onde você quiser. Então, o jornalista, ele é muito conservador, ele é muito reativo à mudança. Né? Eu falava há muito tempo com meus amigos, que, só para fazer um complemento aqui, o Rafael falou em relação à falta de bom senso, é que Deus, sabe que Deus, ele foi muito generoso com a estupidez e foi econômico na inteligência. Então, por isso que as pessoas são assim. Entendeu? Mas o jornalista em si ele é muito, muito conservador, ele é muito reativo à mudança. Mas eu acho que a vanguarda dessa mudança de comportamento nas redes sociais tem que ser pelos jornalistas. Somos nós que fomos treinados para isso. Nós fomos treinados para enfrentar a diversidade da informação. Eu dizia aos meus amigos por muito tempo, eu sempre disse, a internet é o futuro. Sempre disse isso lá há uns 10, 15 anos. Foi mais tempo, né? Foi mais tempo. Eu dizia, a internet é o futuro. A grande questão é a seguinte, o futuro chegou e eu estou nele. Né? Eu estou nele, porque eu sempre achei que era isso. Eu acho que vocês aqui têm a tarefa de mudar o mindset de vocês e perceber o seguinte, é uma forma diferente de fazer jornalismo, é uma lógica diferente. Jornalista tem que ser um cara... nós somos editores de dados. Nós somos repórteres de dados. E dados produzidos pelo usuário, dados produzidos pelos bancos de dados. O Google é a ferramenta... assim, um dos maiores problemas para o jornalismo foi a invenção do Google, porque inventou um bando de jornalista preguiçoso. Preguiçoso, que é o repórter Google. Aqui na Abril tem um repórter DEDOC, né? Tinha um repórter DEDOC, que era aquele repórter seguinte, meu nome é Manuel com O. Aí se por algum acaso alguém grafava numa revista Manuel com U, e aí
na edição seguinte não tinha uma atualização, só na outra semana, o cara ia lá no The Dog e pegava Manuel com U, que legal, e ficava repetindo todas as revistas, aparecia Manuel com U. E aí porque ele não conseguia ler lá a correção que o The Dog tinha feito embaixo. Então, do mesmo jeito que tem um repórter The Dog, tem agora tem um repórter Google, né? Porque acho que tudo está no Google. O Google é um banco de dados, ele não tem contexto, porque contexto tem eu. Por exemplo, a minha operação lá na empresa, a gente já fez vários testes de validação automática, de sentimento, positivo, negativo e neutro, com softwares. Não dá certo. A margem de erro é de 30%. Assim, pô, mas 30% de 100 mil é pouco. Só que mas a máquina não sabe onde errou. Ela não sabe onde está o erro. Ela pode estar o erro no positivo ou pode estar o erro negativo. Ela não sabe o erro. Eu tenho lá 35 pessoas que são pessoas que ficam analisando, interpretando. Porque não tem ironia, não tem máquina nenhuma que consiga fazer isso. A gente tem uma aproximação estratégica com um grupo de computação natural do Mackenzie, aqui em São Paulo. E tem lá o coordenador, um dos maiores especialistas do mundo, inclusive, em computação natural, em sistemas de redes neurais. Ele diz, Manuel, vai ter tudo que vai acontecer nessa área de dados, mas não vai existir, nos próximos 20 anos, máquina que consiga interpretar sentimento. Por isso que eu falo, nós, os jornalistas, temos a obrigação imperativa, de liderar isso. Porque se a gente não liderar, vem outro e vai liderar pela gente. Só para fechar e depois colocar para a última pergunta, que já está estourando o tempo. Quem acha que Facebook e Google e Twitter são empresas de internet estão assim, meramente enganados. Eles são empresas de dados. A quantidade de informação que a gente consegue colher dessas plataformas e construir informação bacana. Então, o jornalismo de dados, né, o data-driven journalism, que cada vez mais se fala na internet, ele tem de ser o futuro. E esses conteúdos produzidos pelo usuário podem ser transformados em informação. Então, nós, aos poucos, a gente tem que aprender a mexer com Excel, a gente tem que aprender a mexer com essas plataformas de cruzamento de dados, porque vai ajudar muito o jornalismo e vai ajudar muito a achar a sociedade. Alguém tem uma última pergunta? Sem citar o caso, mas um exemplo. Minha sogra fala o seguinte, palavras loucas, ouvidos loucos. Eu acho que o papel de intermediário, de você repassar essa informação, é importante. Cabe à gestão, ou alguém que organiza isso, mudar ou não é a sua decisão. Então, repassar essa informação é valioso e é importante. O que vai ser decidido no futuro já não está mais na sua mão. Eu acho que essa postura transparente, não, a gente recebeu sua crítica, mas eu não tenho uma resposta, é o ideal. Isso também vai depender de o quão esse parceiro é próximo a você, a liberdade que você tem de conversar com ele. Quanto mais próximo você for, e isso é ótimo, melhor. Você vai poder reajustar esse tipo de coisa. Mas, enfim, mais uma vez, cabe a ele. Mas deixa eu falar uma coisa, só para dar uma resposta. Eu falei brincando aqui, mas eu fiquei processando para tentar achar uma resposta. Que, na verdade, é a síntese do que a gente falou aqui. É o seguinte, o seu papel, a informação não pode ficar represada em você. Ela tem que subir. E subir em duas direções. Para seus chefes e tentar que ela suba para o patrocinador. Dizer o seguinte, olha, tua imagem que está dizendo que é isso, está descolada. As pessoas estão dizendo isso. E eu tenho dados para aferir. Como eu falei, é a questão do focus grupo social. Eu tenho dados aqui para dizer que a tua imagem não está colando aqui. E o patrocinador vai dizer, realmente, que eu fazer isso. Porque
Se ele quiser resolver o problema, ele vai lá e resolve. E aí, vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu fui uma vez numa empresa, o cara falou, não, porque estão falando mal da gente no Orkut, é absurdo ter esse produto, como é que... O que é que a gente faz? Eu disse, resolve o problema, né, do produto. Eu disse, não, o problema do produto não consigo resolver. Então, tudo bem, então vamos resolver o que a gente faz aqui. Mas, assim, às vezes, as pessoas esquecem que tem um problema no produto, tem que resolver. Isso aqui não é um milagre de Fátima que você vai encantar as pessoas e a rede social vai resolver. Se tem um produto, a marca talvez tenha que ser informada. E talvez você ser jornalista ou parceiro, você tem que funcionar como consultor da marca. Só, eu tenho aqui a percepção e eu estou te dizendo, tem errado. Agora, o que o Rafael falou, se o cara dizer, não quero fazer, aí tudo bem, né? Tiago, tem mais uma pergunta. Pode fazer ou a gente finaliza? Pode ser? Você dá visibilidade ao fato. Então, assim, tem duas coisas que acontecem, né, nesse universo. Você tem um repertório de opiniões coletivas e tem um repertório de opinião individual. Se você acha que aquela demanda é uma demanda específica de um cliente e você consegue resolver aquilo falando diretamente com ele, eu acho que tem que falar e isola ele do fato. Agora, se é um problema que é recorrente, um grupo de clientes, eu acho que não custa nada você dar uma resposta única, entendeu? Porque também você vai ficar respondendo a todo mundo igual. Se for terminar, vai ficar estranho, entendeu? Eu acho que depende, como eu te falei, cada crise tem uma característica muito própria. Ela tem uma base comum, mas ela tem você tem que saber para quem você está respondendo. Você precisa conhecer o outro lado. Porque se for, por exemplo, for uma pessoa de baixa relevância, você for uma pessoa que não tenha grandes conexões, essas coisas, você talvez possa priorizar a resposta para outra pessoa. Entendeu? Então você tem que... O primeiro passo é o que ele perguntou e quem é ele e quem é esta pessoa. Obviamente todo mundo tem que ser atendido da melhor forma, mas você tem que ver para poder selecionar quem você vai responder. Agora, pode responder individualmente ou de maneira coletiva. Eu não vejo problema se você está dando uma resposta que resolve o problema, que seja coletivo. Entendeu? Você está resolvendo o problema, então, a resposta do problema é essa. Caiu o sinal, minha assinatura não chegou em Pinheiros. Pessoal, roubaram o caminhão da DINAP aqui no caminho de Pinheiros, e por isso não chegou. Então, Pinheiros não vai ter Veja ou Cláudia essa semana, porque roubaram o caminhão da DINAP. Então, é uma resposta coletiva. E aí não vai ver mais discussão, mas para não ficar no bate-boca. O que eu acho que é importante evitar é bate-boca com o cliente. Entendeu? Deixa lá o cliente insatisfeito. Gente, lembrando, só confirmando, tem duas apresentações ainda hoje, umas 17 e umas 19? 19h30, então temos mais duas apresentações hoje, às 17 e às 19h30. Uma no auditório, então, outra lá fora. Obrigado pela participação e mais uma vez, obrigado por ter vindo.
Quando estiver pronto aí para transmitir, você me avisa, que aí a gente começa. Já está pronto? Ah, então tá. Vou esperar só mais um pouquinho, então, e a gente vai. Só mais um minuto. Vai aqui, né? Vamos lá, então? Olá, boa tarde para todo mundo. É o Thiago de novo aqui. Terceiro dia seguido. Hoje, a nossa convidada é a Laura Colucci, do Jurídico. Conta um pouquinho para o pessoal o que você faz aqui. Oi, boa tarde. Acho que a maioria das pessoas aqui me conhece já. Eu cuido da área de propriedade intelectual e direito de imagem no jurídico corporativo, do consultivo. E meu trabalho é orientar todas as áreas de negócios, como fazer a utilização correta de conteúdo e da imagem das pessoas, e como fazer licenciamento de conteúdo, e todas as transações e utilizações de direitos autorais e direito de imagem. Que tem muito a ver com o que a gente vai discutir hoje, que é como vender o nosso peixe nas redes sociais. Antes da gente passar, é um pouco parecido com o nosso painel de ontem, onde a gente vai falar um pouco dos termos de serviço de cada um das redes sociais e também da legislação, do direito, né, da legislação que bate em vários momentos nesses processos. Se vocês tiverem perguntas durante o nosso painel, podem fazer, interrompa-nos. A ideia é essa aqui mesmo, abrir o debate e o bate-papo. A gente vai repetir algumas coisas de ontem também, então é isso. Para começar, a nossa agenda de hoje, né, como eu disse, é o termo de serviço. Depois a gente vai falar um pouquinho do conteúdo Abril nas presenças das nossas marcas. Então, como que colocar essas propriedades nossas lá, vender revista, assinaturas, essas coisas. E também do conteúdo Abril em marcas de terceiros, que é quando a gente faz licenciamento de conteúdo, presenças sociais e a gente gerencia a presença de uma pessoa de um terceiro. Algumas áreas aqui na Abril estão fazendo isso agora e tem umas coisas, especificidades bacanas aí. Então, para começar, vamos começar pelo Twitter. No termo de serviço do Twitter, ele é bem específico. Ele diz que você pode, sim, vender tweet patrocinado. Mas você tem que deixar muito claro que é uma publicidade. Na verdade, em qualquer rede social, né, Laura? Você tem que deixar claro quando é conteúdo patrocinado. A gente pegou alguns trechos aqui desse documento, depois eu posso passar o link para vocês, para todo mundo, que diz o seguinte: These sponsored tweets are not prohibited, provided they clearly disclose the nature of sponsorship on Twitter and do not otherwise violate the Twitter rules. O que é isso? Ele está dizendo que você tem que dizer que esse tweet é patrocinado e ele tem que estar todo embasado nas outras regras do Twitter. Então, você não pode ser automatizado, você não pode fazer a pessoa achar que está clicando num link e está indo para um outro caminho. Então, assim, tem que deixar o que você está dizendo é o que vai acontecer com a pessoa. Fora isso, não tem nada muito específico assim da linguagem, mas basicamente esse primeira frase. Na automatização de conteúdo, é aquilo que eu estava dizendo. Você até pode utilizar, aqui está dizendo que você não pode utilizar nada que crie robôs, como eu disse ontem, né? Você não pode incentivar e nem colocar dinheiro para fazer contas de spam. Então, se for reconhecido como spam, por exemplo, um tweet, uma conta de Twitter que responda a todas as pessoas que falem a palavra veja, não pode. Porque ele vai ter, né, a mesma tweet centenas de vezes seguidas, isso é reconhecido como spam e é uma conta que é basicamente feita para spamear mesmo. É isso, nesses dois primeiros pontos. Aí, ó. Uma especificidade do Twitter é que você não pode programar tweet patrocinado. Eu sei que na prática isso não vai, vamos dizer assim, o Twitter não tem como muito saber isso, porque as plataformas, a maneira de você agendar é muito externa, não é igual o Facebook que tem uma ferramenta de agendamento
de postagens. Então, usar o Hootsuite, por exemplo, você poderia. O que eu entendo aqui nesse caso, uma vez eu conversei com a Carol, que é a representante do Twitter para a gente aqui no Brasil, ela disse que não pode ser estruturado uma lógica de publicação de tweets patrocinados. Por exemplo, sempre, todos os dias, no mesmo horário, entre o mesmo patrocínio. Eles querem que você poste manualmente. Você até pode ter um horário próximo e tal, mas assim, todo dia, 5 horas da tarde, aparece o mesmo texto. Não pode. Então, o Twitter barraria isso e entenderia como spam. De novo, eles têm essa frase de que você tem que deixar claro de que é um tweet patrocinado e você não pode usar o mesmo tweet várias vezes como publicidade. Sobre dois modalidades que a gente utiliza aqui na Abril de venda, o tweet patrocinado, então, está ok, está explícito lá no Twitter, pode, desde que tenha ad em inglês, publicidade em português ou alguma coisa que diga isso. E saiu uma matéria, né, há pouco tempo, falando da People que fez isso. A gente já faz há algum tempo, mas pela primeira vez eles se pronunciaram de que pode sim patrocinar o background do Twitter. Tranquilo. Não sei muito bem qual é o resultado disso, mas se quiserem conseguirem vender isso, é tranquilo. É diferente da capa. Agora tem uma capinha, né, no Twitter. Você até pode vender aquele espaço, ele não pode ter call to action, igualzinho no Facebook. Compre, assine, não rola. Então é algo muito perene, assim. Mas não pode ver se for a própria marca. Mesmo se for a própria marca. Não compre nenhuma ação, pode ser qualquer lá. Você pode dizer o que está acontecendo. Nas brancas, novidade, algo no estilo. Mas a ação, assinar, não rola nem porcentagem, desconto, 30% de desconto, essas coisas assim. Que também é entendido como um banner publicitário. E o Twitter vende isso, né? É a mesma lógica do Facebook. Então, do Twitter é isso. Do Facebook, a gente resumiu nessa frase. Basicamente é isso. É proibido fazer propaganda de terceiros nas páginas. Não tem jeito, não há uma maneira de colocar um banner simples. Ó, tá lá, tô na página do M de Mulher, tô vendo as meninas aqui. Tô lá e tô colocando simplesmente um banner dizendo, olha, compre Brastemp. Não rala, não dá certo. Não nem dá certo, né? Não faz muito sentido, né, para uma fanpage fazer isso. Aqui está escrito a fonte errada, desculpa, está do Twitter ainda, mas isso aqui está explícito no item 3 de itens de página. Então, ele lá está muito... ele delimita que esse tipo de publicidade só pode ser feita pela própria página. Então, assim, se vamos dizer, a gente tem uma página, Cláudia está dizendo, a revista está nas bancas, clique aqui, assine, clique, baixe, essas coisas, não tem problema. É a Cláudia falando. Para fazer propaganda de terceiro, ele tem que ter uma lógica editorial. Então, um evento patrocinado, que eu vou passar próximo aqui. Então, pode dizer, desculpa. Na Nova, a gente tem um sex shop. Sim. Quando a gente divulga esse sex shop, a gente usa uma dica de Nova, algo falando, você quer usar um óleo de massagem, então você faz isso. Tem a marca Nova no meio. Pode usar, não tem problema. O problema é quando não diz Nova. A gente vai dar um exemplo um pouquinho mais pra frente sobre isso. Então, assim, dentro dos aplicativos, estou dizendo no termo de serviço, viu, gente? A gente nem chegou no jurídico ainda. Nós estamos falando de termo de serviço. Aplicativos. Aplicativo é tudo que não está na página, não é aba, é diferente. Aplicativo é quando você tem, sei lá, o Duelo Vídeo, estou vendo a Bianca ali. Um aplicativo externo pode usar. A questão não pode ser banner. Banner tem que licenciar não, desculpa, tem que fazer um processo no Facebook, homologar a entrega de banner. Quando ele está homologado, aí você pode entregar. Então, por exemplo, se a gente tiver um leitor social, como o The Guardian tem, a gente pode fazer. Então, estamos já... Isso não precisa se preocupar, estou só explicando que a gente já está homologando o serviço da Abril para entregar banner dentro do Facebook, mas isso pode ser feito. Novamente, a gente tem um problema de escala, né? Se você for divulgar um aplicativo para fazer com que as pessoas tenham experiência lá dentro, é a mesma coisa, a mesma dificuldade de criar um aplicativo externo. Então, na prática, não sei se vale a pena, mas tá aí, pode. Aplicativo é algo com publicidade? Depende. Se for só de publicidade, não pode. Agora, se for um concurso, uma promoção que tem link com editorial, rola. Rola se for muito explícito. Exemplo, Multishow. Multishow fez, eu sei que não é da nossa casa, mas vou dar um exemplo da MTV. O VMB, por exemplo, a aula de transmissão dele pode ser toda patrocinada, não tem problema, porque é um evento e o evento é patrocinado, não é só a aba, é mais uma entrega publicitária e o Facebook, inclusive, incentiva isso.
Há alguns projetos que são feitos juntos com eles e eles vendem mídia casada. Então, a gente vende a nossa mídia, vende a mídia para eles e juntos tem um pacote e os caras compram. É bem bacana. Publicação com publicidade da marca, novamente, depende. Se for a própria marca dizendo, ok. Se for uma marca externa, só se tiver ligação com o editorial. Então, novamente, vou dar um exemplo agora da casa. Tem duas revistas especificamente. A Minha Novela e a Tititi que publicam, não estou vendo ninguém de mobile aqui agora, ali. Publicam Novitest, que é um produto via SMS. Você pode publicar isso. Só que na imagem e no texto tem que dizer que é a revista. Então, Minha Novela te convida para fazer um teste. Minha Novela, tem que deixar explícito que esse produto é um produto editorial também. Editorial no sentido de é a marca fazendo, não é a Claro que está mandando fazer um teste via celular. Ok, a gente sabe como é que é o processo, mas o produto tem uma cara editorial. Publicação com publicidade de terceiro não pode. Então, a gente já tinha falado, né? Mas está aqui mais explícito. Desculpa, quem falou? Diga, Natália. Pode, sem problema. Não tem problema, porque é a sua marca dizendo e é uma loja. É diferente, é o lugar onde você está. Eu sei que a gente não fala, estamos não é como se fosse uma banca virtual. Isso já foi perguntado uma vez para o Facebook, é tranquilo. Inclusive, eles estão incentivando porque a gente está patrocinando, né? Qual marca? Mas vocês estão dizendo que ela é Cláudia, lê, indica, recomenda uma leitura de Cláudia, alguma coisa nesse estilo? Então, a gente tem que olhar com mais calma. E não tem problema de fazer isso. Na verdade, acho que Veja vai fazer isso agora com os mais lidos da semana. Então, os mais lidos da semana você compra no IBA. É mais ou menos o estilo. E, se eu não me engano, é como se fosse um e-commerce dentro da fanpage. Novamente, eu não sei a efetividade disso, mas é um modelo que a gente pode testar. Não sei se todo mundo sabe disso, mas o IBA está patrocinando algumas postagens dentro de fanpages da Abril. Então, o caso de Cláudia é um desses. Quando eles estavam de graça numa promoção, foi feito. Agora está fazendo por causa de um livro, né, que você falou que é o Toda Sua, né? Alguma coisa assim, 50 tons de cinza? Ah, legal. Mas a gente senta depois com calma para ver como escreve. A imagem não tem problema, porque eu já vi. Beleza? Alguma outra dúvida com isso? Depois a gente pode voltar. Mas vamos lá. No Instagram, imagem patrocinada. Novamente, eu não sei a efetividade disso. Depende. No Instagram não tem nada dizendo que você não pode vender publicidade. Agora, vamos combinar. A marca de vocês vai publicar um banner simples no Instagram. Vale a pena? Então, assim, já me perguntaram se dá para fazer, mas não acho que vale a pena, mas pode fazer. E aí o depende tem muito mais a ver com, né, tem que deixar explícito, é um publi editorial, tem que botar, sei lá, um fio, alguma coisa assim. A Laura pode até explicar melhor sobre isso depois. Diga. Não tem problema. Não é publicidade. O problema é quando ela é paga. Assim, as pessoas podem começar a perguntar para você, a nova está sendo paga, nananã e tal. Mas se ela claramente foi paga, aí é um problema que nem é nosso aqui, é editorial, né? Vai subir e vai bater na sua diretora de redação, que provavelmente a pessoa deve brigar com ela, né? Mas acho que é tranquilo. Isso aí é tranquilo. Acho que já é feito, né? Normalmente algumas sessões da revista testamos, a Info tem, ali não está aqui agora, mas a Info tem uma sessão de teste que eles tiram foto. Chegou o PlayStation 3 aqui, aí citam a Sony. É mais uma dinâmica da rede. É tranquilo. Eu botei esse Insta Desafio só para dar exemplo, mas na verdade tem qualquer outra hashtag. São Instamissions, assim. Instamissions é uma coisa patrocinada, é um registrado, então a gente não pode usar esse nome. Para quem não sabe, é um concurso que você tem que tirar uma foto, usar uma hashtag, e aí essa hashtag, a MTV está fazendo isso agora, que é desafio alguma coisa. Aí você vende, tranquilo, o Instagram deixa, incentiva, para eles também é normal. Inclusive, eu mostrei isso ontem, o Instagram dá exemplos de concursos que fazem isso dentro do site deles. Tem lá, como marcas nossas... não. Você pode clicar lá, você vê vários exemplos de concursos, é tranquilo para eles. Tumblr. Está liberado. O que vocês quiserem fazer no Tumblr, pode fazer, pode vender publicidade à vontade. A questão, novamente, é a escala. Tem que conseguir muitos seguidores para você poder ter algum valor para a publicidade. A questão do Tumblr aqui, eu acho que entra um pouco na lógica de como se fosse um WordPress. Assim, ele é um gerenciador de conteúdo. Então, você criar um blog, um Tumblr lá,
É mais ou menos assim, fora a dinâmica da rede que você clica reblog e tal, é mais ou menos que você criar um site, um hot site. Então, é a sua plataforma, você pode vender banner, o que você quiser, uma interação publicitária como comum, assim. Novamente, não é o termo de serviço, é a marca, e aí tem diretora de redação e tal, e o jurídico também que tem que aprovar essa ação. Pinterest. Já estou falando dele aqui, porque lá fora tá bem bombando, aqui ainda não. Quadros patrocinados rola. Exemplo real, não vou lembrar agora o nome da marca americana, mas é tipo a Casa. Ela tem quadros de vários lugares, de coisas de decoração, arquitetura. E eles têm quadros específicos, um de uma marca de tipo souvenir. Então, é como se fosse paredes, aí tem várias cores e tal. Tranquilo. A diferença é que tem um sponsor na frente, e aí fica horroroso para você repinar. Porque fica o sponsor e o nome. É a mesma coisa, lógico, do Twitch. Você põe publicidade na frente, você quase mata o negócio. Mas se alguém quiser comprar, acho legal. E link para e-commerce está liberado. Novamente, é o problema de... será que a marca pode linkar para e-commerce? Então, é uma questão mais editorial do que do termo de serviço. Mas, tranquilo, inclusive, o Pinterest é um dos melhores lugares para você fazer isso, né? Então, ele está lá, é quase praticamente uma vitrine, né? Então, rola de fazer também. Pulando um pouco agora para conteúdo próprio. A assinatura da própria marca, em qualquer uma dessas plataformas, tranquilo. Link para venda da revista na Loja Abril, tranquilo. Pode falar que é da Loja Abril, pode falar o que vocês quiserem. Não tem problema. É a marca de vocês dizendo que vocês são disponibilizados em algum lugar. Pode dizer. E pode fazer do IBA. Eu dei um exemplo da Loja Abril aqui, que foi uma coisa que me perguntaram essa semana, que é uma marca de outra marca. O IBA já estava meio comum, assim, mas é tranquilo. Se fosse lá no Ponto Frio, por exemplo, que também vende revistas da Abril, a gente não vai divulgar eles, né, porque não é nossa propriedade. Mas, se quiserem, pode também. Evento de marca patrocinado. Por favor, compartilhe. Né? Tranquilo também. Beleza. Alguma dúvida com relação a essa primeira parte, de termos e alguma coisa muito específica? Senão a gente pode depois entrar nas perguntas. Mas, assim... Beleza? Vamos lá. Agora um pouco mais... Agora a Laura vai entrar um pouco mais. Vamos lá. Reprodução de marcas e produtos alheios. Produtos ou serviços complementares ou correlatos, lojas que vendem produtos da marca e acessórios. Como é que é isso, Laura? Pode? Na nossa página, usar esse tipo de juridicamente. O que acontece é o seguinte, você vai tem uma grande diferença entre uma página própria de marcas da editora e uma página que a Abril faça de marcas clientes. Externas. Toda página de marcas Abril são páginas de mídia, páginas de imprensa. Então, você pode, como serviço de imprensa, recomendar produtos, recomendar leituras, recomendar, enfim, quaisquer coisas que você analise e teria da mesma forma nas páginas editoriais, no caso da revista impressa. Então, você pode fazer toda essa recomendação, você vai ter a informação de onde você pode encontrar esses produtos, isso não tem problema nenhum. Então, quando é marcas próprias, a citação de produtos alheios ela entra nesse conceito de divulgação de imprensa. Agora, quando esses produtos alheios eles solicitam a divulgação, no caso, então ele passa a ser um cliente, ele passa a ser um anunciante, nesse caso já não é mais uma pura citação, como é feita em páginas, em editoriais. Nesse caso, se torna uma publicidade. Sendo publicidade, basta ela ser bem identificada como tal. Por que a gente fala que a publicidade precisa ser identificada? Porque isso é uma obrigação legal. Tanto o Código de Defesa do Consumidor, quanto a Constituição, quanto o Código de Autorregulamentação Publicitária do CONAR, determinam que a publicidade ela precisa ser ostensiva e bem identificada como tal. Assim como quando você faz aquela publicidade que é o brand content, ou o conteúdo customizado, ou o informe publicitário, que ele tem uma cara de editorial, mas ele é patrocinado, ele é solicitado e pago por algum anunciante, é importante fazer a identificação de que é um conteúdo oferecido por uma marca, que é um conteúdo comercial. Porque a lei determina que você não pode causar confusão na mente do consumidor em o que é
é jornalismo, o que é apenas uma análise imparcial, editorial, de coisas que foram encontradas no mercado, que possam ser de interesse do leitor, e o que uma marca está querendo divulgar para o público. Então, fazendo essa distinção, páginas de conteúdo, páginas próprias de marcas páginas de marcas próprias Abril. A utilização ali de quaisquer informações é idêntica às páginas editoriais das revistas impressas. É livre. Uma vez que passa a ser publicidade, passa a ser um conteúdo solicitado, o tratamento é de publicidade. Beleza? Diga. Entre marcas Abril. Eu não vejo problema. A gente tem que olhar com o Facebook para saber como que funciona isso. Eu acho que, enquanto recomendação, aí entra um pouco no que a Laura falou. Não vejo problema. Jurídico não tem problema. A questão seria mais o termo de No uso. termo de serviço, eu tenho um pouco de dúvida. Assim, é o mesmo núcleo. A gente entende que é de uma mesma área. A marca não é a mesma. Então, é meio estranho a casa da Cláudia, sei lá. Não é estranho, estou dizendo assim. Para o Facebook, é duas marcas separadas. Eu acho que não há problema. A gente pode olhar com o nosso gerente de contas, mas a última vez que eu perguntei isso, eu dei o exemplo do M de Mulher, que eu acho que é o melhor, assim. É um portal gigante que tem todas as marcas dentro. E como elas não vão falar das outras? Elas têm que dizer. Então, eu acho que cabe nesse mesmo caminho. Alguma coisa desse ponto? Vamos lá. Agora, conteúdo Abril. Polêmico isso aí. Conteúdo Abril dentro de páginas dos anunciantes. Então, isso é mais específico para a galera que faz conteúdo de projetos especiais e também alguns outros projetos de editorial que têm interface com marca direta, sei lá, não vou lembrar agora, mas duas marcas que estão fazendo juntas um evento ou alguma coisa assim. Prêmio Bravo Bradesco de Cultura, por exemplo, que poderia ter esse link. Indicação de link. Conta pra gente como é que é. Bom, aí quando a gente vê conteúdo da Abril em espaços comerciais de anunciantes, aí a gente tem que ter em mente o seguinte: o conteúdo Abril, ele é criado, quando se trata de uma reutilização, ele é criado originalmente para ser um conteúdo editorial jornalístico. A diferença do conteúdo jornalístico para o brand content é que o conteúdo jornalístico ele é criado para... o objetivo dele é investigar uma verdade ou publicar informações de forma imparcial sobre tudo que se encontra no mercado em relação a determinado assunto. Já o conteúdo patrocinado, ele é encomendado para analisar para encontrar sinergias com a marca, o que pode ser de interesse do consumidor, do público-alvo daquela marca, o que tem a ver com os valores que aquela marca quer passar, tudo mais. Então, é um conteúdo que ele tem um direcionamento. Então, quando a gente pega o conteúdo da Abril, que ele foi criado como editorial jornalístico, reutiliza num espaço patrocinado, é preciso tomar um certo cuidado de verificar se não existem direitos de terceiros ali que possam ter que ser liberados. Tudo que a Abril quiser publicar, isso no caso de reutilização, ou a Abril é contratada para ser o publisher de determinada página comercial e ela vai criar conteúdo dentro desse conceito de conteúdo de interesse para a marca. Também, nesse caso, na criação de conteúdo, é preciso ter em mente que tudo que vai se utilizar de conteúdo de terceiros tem um tratamento diferente daquele quando é criado para finalidade editorial. Porque, enquanto jornalístico editorial, a mídia ela pode falar sobre pessoas, utilizar obras de terceiros para fins de divulgação, para fins de serviço, para fins de divulgação de informação. Já quando ela fala, tendo como fonte uma marca, ela não tem essa liberdade de utilização livre dos direitos de terceiros. Ela tem que liberar determinados direitos caso eles estejam contidos ali no conteúdo que se quer publicar. Então, quando você utiliza para falar de uma marca algo que vai ter o nome de alguém, o depoimento de alguém que dentro da revista o editorial estaria
seria livre, você ali vai precisar pedir uma autorização para aquela pessoa. Porque o que acontece? Se o conteúdo ele é patrocinado por uma marca, a fonte daquele conteúdo é uma marca, acontecerá invariavelmente uma associação entre a marca e tudo aquilo que está contido nesse conteúdo. Então, se tem a imagem de alguém, se tem uma marca de outra empresa, se tem obras de outras pessoas, como fotografias, obras artísticas, tudo mais, tudo isso precisa ser consultado para o titular para saber se ele quer ter essas obras e imagens associadas àquela marca e àqueles valores que a marca quer passar. Então, quer dizer, tudo pode. Absolutamente tudo que você quiser fazer no ambiente editorial, no ambiente comercial, você pode. Não existe aquela coisa, fala assim, mas o jurídico não deixa, isso não pode, isso não pode. Tudo pode. Algumas coisas precisa perguntar para alguém se concorda. E aí eu acho que entra essa lógica, por exemplo, essa indicação de link. Se eu sou uma marca de fogão, eu tenho que dar uma receita. Vamos dar um exemplo que já aconteceu. Uma receita. Eu pego um link do M de Mulher, eu estou colocando uma marca do fogão. O que eu faço? Eu posso dizer, olha, que receita bacana no M de Mulher. Eu posso citar normalmente? Como é que é? Então, aí isso estava dando o conceito geral para a gente saber mais ou menos como lidar em quaisquer situações. Mas aí o que acontece? Eu posso querer, ao invés de reproduzir a matéria na página comercial, ou criar uma matéria nova para a página comercial, indicar links de matérias que já existem e estão publicadas nos sites das respectivas revistas, blogs, portais, etc. Eu posso fazer isso? Eu posso, se eu fizer, como se fosse um clipping, porque se eu for fazer uma utilização indireta de um conteúdo de terceiro, eu vou estar incidindo naquela situação de que eu preciso perguntar se eu posso fazer essa associação e tal. Agora, se numa página, numa fanpage comercial, ou qualquer outro perfil, em outras redes, eu quiser linkar conteúdos diversos, como, por exemplo, eu quero indicar ali numa determinada página programas interessantes para se fazer no final de semana, ou eu quero comentar looks relacionados à maquiagem, que tá na moda, se eu sou um boticário, enfim, uma empresa de maquiagem. Eu posso indicar links, mas de maneira aleatória. Eu não posso fazer um aproveitamento daquele conteúdo ali, como se reproduzir, mas para não reproduzir, não tem que pedir autorização, eu indico o link. Então, quando você perceber que existe esse aproveitamento, percebe-se que se há esse aproveitamento direto, fazendo a citação indireta, eu precisaria pedir autorização. Então, o uso livre de links é uma coisa aleatória. Eu indico links, no momento que a pessoa clica naquele link, ele vai ter acesso à matéria no site do titular, ou seja, quando a matéria é visualizada, ela está dentro do ambiente que ela está autorizada. Então, por exemplo, o uso de links ele é permitido. Então, nesse seu exemplo, eu sou uma marca de utensílios de cozinha, eu vou indicar links para páginas dentro do M de Mulher que tenha receitas ou que tenha decoração sobre como dispor os utensílios na cozinha. Tudo isso eu posso fazer sem restrição, sem necessidade de autorização. Beleza, vamos lá. Diga. Não, mas isso... É claro que você vai tomar um cuidado. Quando você escolhe essas matérias, você pode tomar um cuidado para evitar matérias de perfil, matérias de opinião, que você tem um envolvimento de personalidade aí muito grande. Mas, assim, matérias de comportamento, matérias de decoração, matérias que não tenham um conteúdo personalíssimo ali muito
muito evidente, você não vai ter problema. Então, o que você está vendendo, na verdade, é uma curadoria, porque você vai indicar para ele que é exatamente por isso que ele contrata uma empresa de mídia e não uma agência de publicidade, porque você sabe qual é a voz que você tem que usar para se comunicar com aquele público e você tem o conteúdo. Então, o que você vende ali é como se fosse uma curadoria. Você seleciona quais são os conteúdos que são de interesse para aquele público-alvo da marca e você também vende para ele os espaços publicitários que normalmente estão ali. Eu não estou mudando a página para ele. Se eu entrar de qualquer outra forma naquela página, os espaços publicitários serão os mesmos, mas com outros anúncios. Uma vez que eu entro clicando no link que está disponibilizado na página dele, os espaços vão ser customizados apenas com anúncios dele. Isso não tem problema do ponto de vista jurídico. A questão que a gente tem que tomar um cuidado é a questão da sensibilidade. Porque, apesar de não ter um problema necessariamente, vamos supor que o conteúdo que está ali, ele tem uma sensibilidade em relação à possível associação com aquela marca, com os banners que vão ser publicados. Nesse caso específico, ou seja, são situações somente em situações específicas que você poderia evitar fazendo uma análise do conteúdo e a marca, que pode haver um problema jurídico, e a gente teve casos já de publicação de anúncios normais, padrão, em revistas impressas, que a proximidade do anúncio com determinada imagem de alguém, opinião de alguém, acabou gerando danos, e, nesse caso específico, você tem o dever de indenizar. Mas por isso que é importante a curadoria. Você vai tomar esse cuidado de só indicar para ele, claro, conteúdos que vão ao encontro dos valores da marca e que não vão trazer para ele nenhum tipo de problema com associação indevida. Não, porque está dentro do seu ambiente. Então, se você não causar essa associação em razão da proximidade da publicidade, não vai ter problema. Até porque no mundo que a gente vive, os caras podem pegar o link e colocar. Acho que é quando a gente coloca... Então, o problema, eu entendi no dia que a gente conversou a primeira vez, dou um exemplo, isso eu vou te perguntar, na verdade, acho que tem a ver com isso. Você pode publicar uma imagem da matéria desde que seja um abre, alguma coisa apenas para que você tenha um link ali, que também sirva de link. O que você não deve fazer é editar. Então, por exemplo, a matéria contém uma foto, aí eu pego esta foto e coloco na fanpage que eu estou fazendo a curadoria de conteúdo. Nesse caso, eu posso ter problema porque eu fiz uma reprodução desta foto fora do seu contexto, fora do ambiente que ela está autorizada. Porque quem comprou a foto é a Abril e não a marca, né? Agora, se a foto for minha, eu posso reutilizá-la em ambientes comerciais sem problema nenhum. Então, aquela coisa, pode, mas será que para eu fazer isso eu preciso de uma autorização adicional? Não preciso, então eu vou publicar sem problema nenhum. Ou preciso, eu decido por não utilizar, para não ter que pedir autorização, ou pedir autorização adicional. Dentro desse contexto de indicação de link, como um clipping, sim. Eu acho que o problema cabe aí, por exemplo, quando você tem uma matéria sobre, sei lá, olhos esfumaçados. E aí, você pega a foto, põe do lado do negócio que esfumaça o olho da Boticário, e fala, olha que bacana, o nosso novo esfumaçador de olho. Nem sei se isso existe, viu, gente? Vocês sacaram. Eu não uso, né? Então, tá esfumaçando o olho do seu calar. E aí a matéria sobre isso, aí, poxa, né? Porque aí você causou um aproveitamento direto do conteúdo da matéria linkada. Legal. Vamos lá. Então, reprodução de imagens de pessoas. Como é que é? Aí é a mesma situação. Uma vez que eu reproduzo a imagem de alguém dentro de um ambiente comercial, eu preciso pedir autorização. Eventualmente, pode ser conteúdo já contratado pela Abril, que está nas páginas dos portais e blogs ou revistas impressas da Abril, e aquela imagem foi contratada sem restrição para reutilização, inclusive para reutilização com finalidade comercial.
Nesse caso, não tem problema nenhum, eu posso fazer a reutilização desse conteúdo no ambiente comercial. Se não, eu vou ter que pedir direitos adicionais. Por quê? Se eu coloco a imagem de alguém numa foto publicada numa página comercial, eu estou fazendo uma utilização comercial publicitária da imagem de alguém. E diferente da imprensa, que poderia utilizar sem pedir autorização, porque teria que passar uma informação, uma notícia a respeito daquela pessoa, a marca ela não tem uma justificativa de uso livre da imagem de pessoas, a não ser que mesmo as pessoas que são garoto propaganda da marca, elas são remuneradas para isso. Beleza? Vamos lá. Isso é ótimo. Fala aí. Então, isso é que finaliza, né? A questão do branded content. O norte para se tomar qualquer decisão referente à criação, reutilização ou linkagem de conteúdo editorial em páginas comerciais é sempre ter essa noção de que branded content não é jornalismo. Se eu quiser fazer a utilização de conteúdo Abril em ambiente comercial, eu tenho que tomar o cuidado de verificar direitos de terceiros. Se eu quiser criar conteúdo para páginas comerciais, eu não posso criar com cabeça de editora Abril. Eu tenho que saber que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo como se fosse uma campanha publicitária, um anúncio. E linkagem aí basta ter esse distanciamento em relação ao aproveitamento do conteúdo, da imagem, do nome da pessoa que esteja ali no conteúdo linkado. E, claro, a gente precisa tomar um cuidado de que o link eu estou dando para uma página que seja o titular do conteúdo. Né, que o portal ele disponibiliza o conteúdo e ele normalmente vai colocar ali uma ferramenta para compartilhamento. Ou seja, a intenção é que esse conteúdo seja, de fato, amplamente divulgado. A marca, ela não é imprensa, ela não é um usuário da rede para poder que justifique ela fazer essa divulgação, mas ela serve também porque ela vai atingir todos os seus usuários, então está dentro do conceito de compartilhamento da informação na rede. O que ela só não pode fazer é se aproveitar daquele conteúdo só porque é simples linkar qualquer conteúdo na rede. E assim, é importante entender que agora é o inverso, né? Essa é a parte do jurídico. Aí eu vou dizer para vocês. O cenário ideal mesmo é que a gente tivesse as nossas redes, porque na prática a gente está muito preso. Assim, o que eles vendem, as redes sociais, é o que o nosso negócio também é publicidade. E no riscar da régua, né, um Facebook, por exemplo, da vida, se você não pagar hoje em dia, ele não tem o alcance necessário orgânico que teria uma publicação patrocinada. Então, há um projeto, inclusive, em pensamento de a gente fazer posts patrocinados publicitários. Mas, normalmente, ele tem que estar entrelado numa relação editorial. E aí a gente bate lá atrás, atrelar a marca com uma publicidade. Aí, Igreja e Estado, uma bagunça, e todo mundo já conhece essa historinha. Né? Mas essa questão de Igreja e Estado bastará fazer a identificação. Toda vez que você faz um conteúdo publicitário, você identifica a fonte. A fonte não é mais a editora Abril, a fonte é determinada marca, que é o seu cliente. Isso não, ou seja, isso não vai interferir, porque o conteúdo comercial ele convive perfeitamente com o conteúdo editorial jornalístico. Um não substitui o outro, a não ser que chegue um momento em que só vale a pena fazer conteúdo pago, e aí você tira o dinheiro do mercado publicitário para a criação de conteúdo pago e não mais para a veiculação de anúncio. Mas eu acredito que ainda há um equilíbrio entre essas duas coisas e o jornalismo não está sofrendo por causa disso, e nem há um prejuízo para a questão Igreja-Estado, que permanece bem sólida, bem distinta, desde que você identifique o conteúdo pago. Ele é pago, ele é patrocinado por determinada marca. Conteúdo editorial, ele não deve ter a invasão de marcas nem de conteúdo publicitário dentro dele. Legal. Só, então, perguntas, pode falar. O merchandising é até uma figura bastante antiga de publicidade.
como é publicidade, ela precisa ser ostensiva e claramente identificada como publicidade. Como que faz isso? É lógico que quando a pessoa aparece com tênis Nike, você não vai falar, olha, isso é merchandising do lado. Então, nos créditos finais vai aparecer merchandising, e aí você coloca todas as marcas que patrocinaram. Por que isso? Porque, vamos supor, aparece uma pessoa no seu vídeo tomando uma Coca-Cola, você precisa deixar muito claro para ela que aquela pessoa que de repente ela se identifica com, que é um personagem e tal, ela não está tomando uma Coca-Cola porque ela acha gostoso, ela está tomando porque a Coca-Cola pagou para ela segurar aquela lata. Então, o consumidor ele precisa ter isso muito claro, por lei e por respeito, enfim, a capacidade de decisão das pessoas. Então, no final, o certo a fazer é colocar no final. Mas no final, se tiver crédito. Você vai Tem que ter, né? colocar crédito de qualquer maneira. No vídeo, não no texto. Você tem que subir um letreiro com as informações de direito autoral, é obrigatório, então ali imaginei. você coloca... Legal. Diga. Tá. Nossa. Nossa, muito legal. Eles vão ter problema, né? Não a gente. Na verdade, eles deveriam pagar você para isso, né? Mas eles dão a foto, eles escolhem uma foto ali e criam um link. Se a foto pertence ao M de Mulher, pertence a Abril, ele está violando o direito autoral da Abril. Se a foto não pertence a você, você tem apenas uma autorização de uso ali no M de Mulher, ele está violando os direitos do autor. Se você fizesse um acordo com ele para fornecimento de receitas, ele poderia utilizar essas fotos, porque no momento que a foto for visualizada, ela vai estar dentro da receita, onde está autorizada pelo fotógrafo. Ou seja, oportunidade. Legal. Mas interessante isso, é uma oportunidade mesmo, de verdade. Eu tenho recebido consultas assim, a gente queria poder, assim como editoriais de moda, por exemplo, a gente queria poder colocar nas páginas comerciais produtos, e recomendar produtos. Isso, numa página comercial, recomendar produto é utilização de espaço comercial alheio para divulgar produtos de terceiro. Então, aí já não está mais nem no campo das liberdades. Aí é uma oportunidade de negócios, né? Você não deve fazer isso. Primeiro, você não deve utilizar marcas de terceiros em ambiente comercial, porque tem associação de marcas, que você precisa consultar o titular da marca que você quer citar, porque o ambiente é comercial. Mas, para fazer isso, você só faz sentido que você faça pedindo, se você fizer um contrato de veiculação. Sim. Na página da Abril? Na nova. Sem dúvida, pode. Aí entra, né? Que bom que você não citou a marca. Eu ia dizer, não cita. Não tem problema, não tem motivo de você citar uma marca nesse caso, né? Parece mexendo, né? Não, você vai citar, mas é o... Não, mas aí, tipo, você tá lá no negócio falando na marca... Você pega, é claro que você vai citar, porque enquanto mídia... você pode. Você fala, os últimos lançamentos de esmalte, você vai mostrar o do Colorama, do Piado, enfim, todas as diversas marcas, os que a redação escolheu como os mais interessantes. A escolha, no caso da página editorial, ela tem a ver com essa voz que ela conversa com o seu público, o leitor. Então, não tem problema nenhum. Você pode citar marca de terceiro sem nenhum problema em página editorial para falar de um serviço ao leitor. Aí eu estou dizendo enquanto oportunidade. Tipo, né, se isso Mas aí, não é publicidade. Não, mas se você combina com ele, aí você tira... Aí não poderia ser na página editorial. Teria que ser no outro lugar. Era de graça.
Fala, Luiz. Na matéria a gente coloca o crédito. Na fanpage, nem sempre. Nem fotos nossas a gente costuma colocar. A gente coloca a foto que foi usada na matéria. Tá lá, pequenininho. A gente fala, como está escrito na matéria, vai ver quem fez a matéria. O autor do texto e o autor da foto também. Tem algum problema? A gente tem a obrigação de colocar e de acreditar? Essa página, essa foto que você publica no site, ou na fanpage. É a foto que ilustra a matéria. A gente pega essa foto, adiciona lá no Facebook e coloca o link e faz uma chamada para a matéria. Como a pessoa vai... No microfone para pegar. Desculpa. Como a pessoa vai clicar ali para ter acesso à matéria e o crédito está lá na matéria, tudo bem. Possivelmente você não vai ter um problema. Agora, se o conteúdo que está publicado na fanpage for suficiente, a pessoa não precisa clicar para ter acesso àquela informação, você pode sim ter um problema. Só é justificável a não citação do autor se você, tecnicamente, questão de espaço, você não conseguir. Porque o crédito autoral, a não citação do crédito autoral, implica violação de direito moral de autor, que não tem defesa. Isso. Então, o interessante seria citar. Mas como você depois tem esse link, indica, você tem uma justificativa. Não cito aqui porque não é possível, não é tecnicamente viável, ou o espaço físico não permite, mas esse crédito autoral está devidamente colocado na página que ele vai ser redirecionado para. Se é uma escolha, seria melhor colocar. E aproveitando, pode perguntar. Então, perguntaram isso para mim sobre o eHearted. Eu não vou lembrar agora, que a Marcela não está aqui agora, mas ela faz uns cartões motivacionais da Máxima que tem umas imagens que elas pegam de lá. Na prática, o termo de serviço do eHearted diz que você não pode utilizar para conteúdos, igual ela diz, conteúdo com fins comerciais, e aí eles entendem marcas jornalísticas com fins comerciais nesse caso, porque não é um jornalismo, né, é uma publicação aleatória. Não pode. Então, não é, vamos dizer assim, normalmente, se o cara, direito do autor, o cara vai vir processar, vai dar um problema. A sugestão que eu dei foi, caçem no Flickr ou caçem imagens com Creative Commons, para uso de licença de graça. Eu sei que juridicamente esse Creative Commons eu acho que não tem valor jurídico, se eu não me engano. Então eu posso tirar a dúvida agora. Tem valor jurídico o Creative Commons? O Creative Commons é uma licença legal. genérica concedida de acordo com os itens lá oferecidos pelo site. Então, no Creative Commons você tem diversas modalidades de licença que você escolhe, você vai agregando símbolos de acordo com cada item que você determina da sua licença, e quando você publica o conteúdo, você publica com esses símbolos que dizem respeito a que forma você pode utilizar o conteúdo. Como é uma licença, ele tem valor jurídico incontestável, você pode utilizar desde que obedeça aquelas regrinhas dos símbolos publicados. Então, aí nesse caso, a única rede social que faz isso é o Flickr. Todas as outras as imagens são protegidas para as pessoas que publicaram, e quando você publica uma imagem, e aí é um problema que o mundo inteiro discute nesse momento, você cede o direito para a rede social usar do jeito que ela quiser. Então, a gente está cedendo o direito de todas as nossas imagens, toda vez que você publica no Facebook, no Twitter, no Pinterest, principalmente no Pinterest, que é um dos termos de serviço mais... é muito amplo, assim. Ele coloca num ponto de que se a pessoa repinar uma imagem, ela também ganha direito. É uma loucura, assim, esse negócio. Eu parei para ler, assim, eu não sou advogado, mas na prática, quando você publica no Pinterest, você praticamente cede sua alma pro diabo, assim. Compartilhar, sim. Não jurídico, estou dizendo no técnico. Um exemplo claro, o Facebook derruba imagens, né? Quando tem problema, não isso aí, mas quando ele tem um problema de, sei lá, nudez e tal. Uma foto eu já dei esse exemplo uma vez, da Val, não sei se vocês lembram, da Valdirene lá, do Mulheres Ricas. Ela estava com 16 anos seminua, e aí Contigo precisava de publicar, a gente compartilhou a publicação original, quando derrubaram o cara original, não derrubaram Contigo.
E isso poderia acontecer. Então, as sugestões sempre compartilhar. Para o Facebook, não tem problema você compartilhar, mesmo se o problema for do cara. Jurídico, tem problema compartilhar? Não, porque você vai ter acesso àquele conteúdo na página do titular. Do original. O conteúdo, mas ele não é derrubado. O principal é não derrubarmos as nossas páginas, por favor. Né, que senão ficaremos mais 24 horas fora do ar, igual a Rafinha ficou aqui. Mais alguma pergunta? Pontual, específica? Diga. Legal. Essas fotos são licenciadas de forma diferente, né? E a gente tem usado elas como cartão motivacional também, como questão da nossa matéria. A gente pode fazer interferência dentro dessa foto e publicar em rede social? Só pedindo autorização para o autor. Para o autor, mesmo que seja royalty free. O autor é uma pessoa física. Royalty free é o direito de uso que às vezes nem está com o autor. Ele vendeu para determinada base de imagens e aí você pode utilizar sem pagar direito. Mas a interferência na parte artística da foto, isso não é quem vende que determina. Isso é o autor mesmo, pessoa física. E está no contrato também, deve ser, né? Se você pode. Todos os bancos de imagem que você utiliza, você precisa ler os termos de uso. Exatamente. Lá vai estar bem detalhado como você pode usar, se você pode alterar, se você pode cortar, fazer montagem. Todas essas questões vão estar definidas lá. Assim, já que não sei se alguém vai perguntar, eu ia deixar a última dica aqui. Assim, a gente já falou algumas vezes sobre isso no comitê, eu queria deixar de novo afirmado aqui. O cenário ideal é a gente criar nossas redes. Eu sei que é meio caro fazer isso, mas vou dar um exemplo do Ning, das meninas lá do Casa, que eu adoro esse exemplo. Quanto vocês pagam no Ning, gente? É uns $50, né? Por mês, né? Legal. E é ilimitado e tal, né? Então, o Ning tem uma licença muito bacana que, quando você compra ele, você pode utilizar todas as ferramentas ao seu bel prazer. Você não tem problema você fazer o que você quiser lá dentro. E aí elas vendem tudo que for possível, né? Concurso, até concurso não pode vender mais, mas publicidade, tópico patrocinado e uma série de coisas que em redes sociais comuns a gente não pode fazer. Há essa experiência do M agora que está fazendo com curadoria de conteúdo, que é uma coisa que é bacana, né? De vender publicidade nos sites, que é o nosso expertise. Tem essa experiência do Caso, a gente vai falar um pouco hoje à noite também disso. E eu acho que o caminho vai ser esse, assim. O que acontece nas redes sociais hoje em dia é que eles vendem os grafos de interesse e os grafos pessoais das pessoas. Então, esse painel foi meio que para discutir, né, a questão do termo de serviço e também a questão jurídica, mas também para começar esse diálogo aqui dentro de desenharmos produtos onde a gente vai conseguir achar esses grafos sociais, os gráficos das pessoas, os grafos de interesse, que é onde os caras estão ganhando grana. Então, assim, as nossas marcas são imensos celeiros de comunidades, elas nascem como comunidades. Se vocês pensarem na lógica, por exemplo, da VCSA, o grupo de vocês no LinkedIn é incrível. Então, assim, é um celeiro de pessoas interessadas no mesmo assunto. Então, por que isso não pode ser na nossa propriedade? As caixas de comentários são lugares interessantes para fazer isso acontecer. Então, não sei se qual é o lugar de cada um aqui, mas pensar produtos assim e construir coisas nesse sentido, acho que vai ajudar a gente a combater ou, sei lá, complementar essas coisas. Então, muito obrigado. 7h30 a gente volta. Valeu!